Nós vamos falar hoje sobre ser cristão. Atos, capítulo 11, versículo 26, nos diz assim: Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Barnabé que encontrou Paulo de Tarso. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O nome de quem segue a Cristo passou por muitas fases. Quando Jesus estava na terra, eram os discípulos, porque ele era o mestre, e os seus seguidores, os discípulos. Os próprios apóstolos foram também chamados de discípulos. Se lermos Mateus, capítulo 10, versículo 1, vamos ver Jesus chamando os seus 12 discípulos. A ideia, então, de ser um discípulo, como era inicialmente, é a ideia de aprender do mestre. O discípulo era discípulo de um único mestre. Essas questões que a gente tem hoje modernas, por exemplo, uma pessoa na segunda-feira faz, jiu-jitsu, na terça faz taekwondo e assim por diante, não é o pensamento do discípulo. O discípulo é aquele que seguia o seu mestre, um único mestre, e esse mestre lhe passava os seus ensinamentos, a sua maneira de viver, a sua maneira de ver o mundo. Então, o que tornou os discípulos apóstolos é que eles foram comissionados para irem ao mundo. Então, apóstolos quer dizer enviados, pessoas que foram lançadas ao mundo para serem os portadores do ensino especial de Cristo. Então, ele tinha um ensino geral, mas para os apóstolos ele explicava mais acuradamente. Os discípulos e discípulas, as pessoas que seguiam a Jesus, a Bíblia fala de muitas mulheres que seguiam. Também, depois, Paulo utiliza a expressão servo, doulos. Paulo se considerava um servo, aquele que servia Jesus Cristo. Então, quando a gente fala em cristãos, o cristão é aquele que anda no caminho de Cristo. É aquele que imita a Cristo. Somos, então, imitadores de Cristo. Para isso, vamos ler Efésios 5, 1 e 2. E aí, então, vamos ter mais claramente a ideia do que é ser cristão. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, ser cristão é andar no caminho de Cristo. Nós associamos hoje ser cristão com seguir alguma igreja. É o contrário. Tá? O cristão, ele é a igreja. Quando se junta numa comunidade, essa comunidade é a igreja, porque eles são a igreja. Então, é a reunião dos cristãos. Mas a igreja é o próprio cristão. Não é o templo, não são as paredes, não são as casas. É a pessoa.
Aquele que segue a Cristo é o cristão, e a reunião dos cristãos é a igreja. Reunião que eu digo, né, dos cristãos estarem juntos. Eu gostaria de tentar explicar isso de uma forma diferente agora. Imitar a Cristo. Toda vez que imitamos a Cristo, ou imitamos a Deus nesse versículo, mas em outros ele fala imitar a Cristo, como filhos amados, quer dizer, o filho que imita ao seu pai, andando em amor. Vejam, por que eu estou salientando isso? Porque muitos entendem que ser cristão é seguir doutrinas. A doutrina é uma muleta, é uma forma de nos ajudar a andar no mundo e a resolver problemas nesse mundo dentro de uma visão particular de interpretação da Bíblia. Mas não podemos esquecer que a doutrina também ela é uma interpretação humana, mesmo inspirada pelo Espírito Santo, ela é inspirada. Quer dizer, a interpretação, ela naquele momento, ela vem como uma resposta de Deus a uma situação. Em teologia, a gente usa a expressão Sitzenleben, né? Uma situação de vida, uma circunstância de vida, e Deus vem nos dar a clareza de como lidar com aquela situação. Nenhuma doutrina substitui a palavra de Deus. Ela não é para tomar o lugar da palavra de Deus. Ela é para nos ajudar a compreender a palavra de Deus, e ela tem que ser dinâmica. Ela tem que estar sempre submetida ao Espírito Santo de Deus para ser a resposta de Deus para uma determinada época. Então, ser cristão é fazer parte desse projeto de Deus para o mundo e caminhar nos ensinamentos da Bíblia pela orientação do Espírito Santo. É claro, não estamos aqui para sermos servidos, né? Quer dizer, ser cristão não é você querer que as pessoas venham te servir, mas servir aos outros, como foi o final do versículo, né? Que Jesus se entregou e essa entrega de Cristo é um aroma suave a Deus, um cheiro suave. Então, Jesus se ofereceu como sacrifício a Deus. Então, nós nos oferecemos como sacrifícios a Deus. É um testemunho em que Cristo é o centro e não o homem. Ser cristão, então, vou repetir, é fazer parte do plano de Deus para esse mundo, imitando a Cristo conforme as Escrituras. As doutrinas, elas nos ajudam, elas são um sistema de pensamento, de construção de pensamento, que nos ajudam a ver o mundo. Mas não podemos confundir a doutrina com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. A doutrina, ela responde a um momento da humanidade pela inspiração do Espírito Santo e interpretação das Escrituras.